Olá, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. É um motivo de muita alegria voltar aqui para estar juntamente com os irmãos refletindo um pouco sobre a palavra de Deus nessas noites de sexta-feira. Eu estou muito alegre porque, apesar das notícias e dos pedidos de oração que nós temos tido no grupo da igreja, nós podemos perceber que o Senhor ele tem sustentado a igreja em Beckmão diante de toda essa calamidade, toda essa pandemia que nós temos vivido. Então é um motivo de grande alegria e de satisfação, de darmos graças e louvarmos ao nosso Deus. E na noite de hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um trecho da palavra de Deus que se encontra lá em Tiago, capítulo 4, do verso 13 até o verso 15. E é um texto que já foi inclusive lido e em alguns cultos passados que nós tivemos. E assim está escrito: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Irmãos, esse trecho da Epístola de Tiago vai tratar de um assunto bem específico, também bem pertinente para o que nós temos vivido. Ele vai falar sobre os planos dos homens e os planos de Deus. E é interessante porque nesse período, com certeza, todos nós tivemos planos frustrados. Você provavelmente tinha alguma prova de vestibular para fazer que foi adiada, cancelada, ou então buscaram outros meios. Você tinha algum período para concluir na faculdade que vai ser prejudicado por conta disso. Talvez o aniversário do seu filho, né? Talvez seu filho está aí crescendo, dando os primeiros passinhos, tendo que ficar um pouco longe dos parentes, dos avós, dos amigos. Talvez aquela viagem de férias que você estava planejando com a sua família, com o seu cônjuge, com amigos, ou mesmo aquelas metas no trabalho que você tinha para bater. Com certeza, esses e muitos outros foram planos frustrados para esse ano de 2020. Por mais que nós consigamos voltar à normalidade, e se assim Deus desejar, nesses próximos meses, mesmo assim, boa parte do ano já se foi embora. E com certeza isso nos afeta, isso nos causa frustração. E só quem de fato passou por um momento de dificuldade, de frustração, sabe o que é esse sentimento. Porque muitas vezes nós pensamos que as coisas dependem de nós. Depende do quanto eu trabalho, do quanto eu estudo, do quanto eu faço exercícios, do quanto eu economizo dinheiro, do quanto eu me privo de algumas coisas para obter outras coisas. E assim o ser humano ele vai fazendo planos e planos e planos, sempre achando que as coisas vão depender dele. Só que aí de repente vem um período como esse, um período de pandemia, que ninguém esperava, ninguém aguardava, e de repente todos os nossos planos vão por água abaixo. E é interessante que Tiago ele trata de certa forma um pouco sobre esse assunto nesse trecho. Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus, ele era um dos líderes ali dos judeus da igreja de Jerusalém, e a carta dele é conhecida por tratar de vários temas, né? Então muitos até acreditam que a epístola de Tiago era um tipo de esboço de pregação. E ele acaba nesse trecho específico, desses 3 versículos que eu trouxe para os irmãos, tratando basicamente sobre os planos humanos e os planos de Deus. Como muitas vezes eles são um contraste, como muitas vezes os planos que os homens fazem nem sempre se encaixam com o que de fato o Senhor planejou para que nós vivêssemos. E é interessante que ele já começa esse trecho uma característica bem específica, né? Tiago ele não usa um dito proverbial. É como se de fato aqui fosse um sermão. É como se ele estivesse falando para um público, para os seus interlocutores,
e fazendo indagações, né, suposições e indagações bem típicos de toda a carta de Tiago, como nós podemos perceber. E aí no verso 13, ele diz assim: Atendei agora, vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Percebam como a linguagem que ele utiliza aqui é uma linguagem de comércio, uma linguagem voltada para homens de negócios, para pessoas que vivem uma rotina ali, na qual precisam estar ali viajando e fazendo transações em algumas cidades e outras cidades para poder, assim, ganhar dinheiro e dinheiro. Percebam como ele aponta a presunção de tais homens, né? Como se, de fato, tudo o que ocorresse na vida desses homens dependesse somente deles. Como se eles planejassem ganhar dinheiro depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, de forma certa. Como se em nenhum momento os planos deles fossem frustrados. Porque eles acreditam que todo o negócio depende deles. Eles acreditam que todo o dinheiro, todo o lucro que eles vão ter vai depender do esforço que eles têm. E é como se eles não cogitassem que amanhã eles pudessem cair doentes, acamados, enfermos. Não. Isso não passa aqui. Isso não seria uma hipótese. Só que aí, Tiago, ele continua. Né? Ele faz essa suposição e no verso 14 ele já vai fazer uma advertência. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, logo aqui, Tiago, ele adverte seu público, a igreja, sobre a insignificância das nossas vidas. O pastor esses dias também falou muito sobre isso, né? Um dos últimos sermões. O quanto a nossa vida é efêmera. O quanto a nossa vida é insignificante diante de Deus. O quanto nós às vezes fazemos planos e planos e vivemos como se Deus não existisse. E às vezes aquela frase que nós usamos, se Deus quiser, muitas vezes se torna apenas uma frase de efeito. Não se torna uma frase real porque fazemos os nossos planos e vivemos como se Deus de fato não existisse. E ele compara com uma brisa. Ele compara com algo que é totalmente efêmero e passageiro. Com certeza vocês estão com saudade da praia, né? Tanto quanto eu. Não por banhar, mas por sentir aquele vento, por aquela brisa. E fica a questão. Quantas vezes você já sentiu a brisa da praia, o vento da praia? Você já parou para contar? Você já parou para contar quantas vezes as ondas na praia elas quebram? É uma sensação boa, né? Sentir aquela brisa, ver aquela onda, mas muito difícil. Eu creio que é muito difícil você parar para contar isso. Você simplesmente só sente. E esse é o tipo de comparação. Você não para contar quantas brisas você tomou na praia, quantas ondas você quebrou. E é como se fosse esse tipo de você viu quebrar na praia, né? É como se fosse esse tipo de comparação que o Thiago faz aqui. É algo que é tão passageiro e a gente nem conta. E percebo como a comparação em relação à nossa vida diante de Deus. Porque nós nascemos, crescemos, existimos, vivemos num plano temporal, mas sabemos que um dia nós vamos ter fim. Nós temos a noção de tempo, nós temos a noção de passado, de presente e futuro, e por conta disso é que nós planejamos a nossa vida, os nossos planos, os nossos sonhos, né? Ter filhos, crescer, entrar para uma faculdade, passar em um concurso, começar um trabalho, buscar aprender um curso novo, um tipo de hobby, uma habilidade nova, ler mais livros, casar, ter filhos, praticar atividades físicas, todas essas coisas, elas se enquadram dentro do tempo. Simplesmente porque nós somos finitos. E estamos inseridos aí. Passado, presente e futuro. Só que percebam o quanto isso é insignificante diante dos planos de Deus. Porque para o Senhor não há tempo. O Senhor é atemporal. Ele está além desse plano, ele está além dessa matéria. Então o Senhor, ele não conta. Para ele não existe passado, presente e futuro. Para o Senhor, ele pode olhar essas coisas todas ao mesmo tempo. De fato, ele estabeleceu isso, né, para que houvesse o início da história com a criação e o fim com a redenção e consumação, com a volta do Senhor Jesus, a sua segunda volta. Mas para o Senhor, não existe tempo. O Senhor é atemporal, ele é eterno. Ele está além, acima do tempo.
Ele está além e acima dos planos humanos. Então ele é aquele que, de fato, pode olhar para o tempo e dizer que é insignificante. É só ele que, de fato, pode olhar para o tempo e dizer que ele está acima do tempo, acima do universo, acima das nossas vidas e também acima dos nossos planos. E diante das nossas frustrações com os planos que nós fizemos esse ano e que acabaram sendo interrompidos, diante dessa revolta, dessa angústia, desse sentimento de impotência, sabe, que um sentimento que nós não podemos fazer nada, e muitas vezes isso nos causa angústia, nos causa ansiedade, e a vontade que temos é de culpar ao Senhor e perguntar, até mesmo pensar sobre uma teodiceia, né, sobre a existência de Deus e do mal, e perguntar se Deus é tão bom porque ele permite essas coisas. Mas percebam, meus irmãos, que o Senhor ele está além disso. Não que ele não nos ame, não que ele não cuide de nós, pelo contrário, todos os dias nós temos visto que a sua misericórdia tem sido boa para conosco. Mas os planos do Senhor vão muito além do que os nossos planos. Só o Senhor pode definir nesse período quem vive, quem parte desta vida. Só o Senhor pode definir quando é que isso vai acabar. Só o Senhor que pode definir se de fato nós ainda vamos continuar com os mesmos planos depois que tudo isso passar. Porque Ele é o Senhor do tempo. E diante disso, diante desse sentimento de frustração, de impotência, há uma solução. E Tiago ele vai nos dar no verso 15. Diz assim: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Perceba que diante da perspectiva de termos os nossos planos frustrados, nossos sonhos, vontades, planejamentos frustrados, só existe uma saída. E Tiago nos mostra isso de forma bem clara. É reconhecer que o Senhor ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono do nosso tempo. Ele é o dono dos nossos planos. E diante de momentos como esse, apesar da dificuldade, a mensagem que fica bem clara é que nós devemos confiar no Senhor. Aprender a entregar os nossos planos e os nossos sonhos no Senhor. Entender que muitas vezes os meus sonhos e minhas vontades elas devem se submeter aos planos do Senhor. Isso não significa que você não deve planejar. Não significa que você não possa estar já planejando o que você vai fazer, como é que você vai fazer já depois desse período que nós estamos passando. Mas a mensagem bem clara que fica é que nós devemos aprender a confiar nos planos do Senhor. Inclusive quando esses planos vão de encontro aos nossos planos. Não é pecado você planejar, não é pecado você se preparar, não é pecado você arquitetar aquela faculdade, aquela viagem de férias, aquela viagem dos sonhos, aquele curso que você quer fazer, aquele vestibular, aquele concurso, né, um namoro, um casamento, não há problema nisso. Só que nós devemos estar bem conscientes de que todos os nossos planos devem ser submetidos à mão do Senhor e devemos confiar a Ele. E quando acontecer que nossos planos forem frustrados, ainda assim nós devemos confiar no Senhor e saber que até mesmo diante dessa situação Ele tem planos maiores do que o nosso, tem coisas muito melhores do que nós poderíamos imaginar ou pensar para as nossas vidas. E para concluir, eu gostaria de ler os irmãos em Provérbios 16, o verso 1 até o verso 3, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Que o nosso Deus nos abençoe, que nos dê graça para continuarmos seguindo e confiando nos planos dele, em detrimento dos nossos planos. Deus vos abençoe, meus irmãos. Grande abraço.